Olá, excelências, bom dia. Revisão de direito do trabalho. Extinção do contrato de emprego. A ideia aqui é o seguinte, que o contrato de emprego seja por tempo indeterminado, seja duradouro, seja permanente. A extinção é algo estranho ao espírito aí do contrato de emprego por tempo indeterminado. Cabe lembrar do princípio da continuidade da relação de emprego, que são aí mecanismos que o legislador emprega para que o contrato aí ele seja permanente, para que ele continue aí com os seus efeitos, para que o empregado continue tendo o seu emprego, porque aqui a ideia é proteger o empregado, porque ele precisa do salário. Muitas vezes ele só tem o salário, e aí ele tem que cuidar da família, ter dignidade, Então aqui a ideia é que se aconteceu a extinção do contrato, é porque algo grave aconteceu, é algo estranho a ideia da duração do contrato ser indeterminado. Tem a hipótese do empregado querer rescindir o contrato e o patrão rescindir o contrato. Então, para o empregado querer rescindir o contrato de emprego, tem duas hipóteses, A hipótese da rescisão indireta e a hipótese do pedido de demissão. Então, a ideia aqui é o seguinte, se o empregado ele é hipossuficiente, ele tem leis ali, mecanismos que o protegem, para ele querer sair do emprego, ou porque algo grave aconteceu, ou porque ele arrumou um emprego melhor. Tem várias razões, Mas aqui, para a nossa revisão aqui, me parece mais razoável utilizar essas duas situações. Ou aconteceu algo muito grave, que ele quer trabalhar, mas está numa situação insustentável que ele não consegue permanecer no ambiente de trabalho, que é o caso do artigo 483. Aqui o artigo 483 estabelece penas para o patrão, que pratica as ações do rol do 483. Então, se por exemplo o empregador comete abuso, contra o empregado, ali cria uma situação que o ambiente é insustentável para que ele trabalhe, mesmo ele precisando do emprego, mesmo ele querendo trabalhar, o empregador ele pode pedir a rescisão indireta. O que é isso? Ele vai entrar com uma ação de declaração de validade da rescisão indireta, dizendo para o juiz, olha juiz, eu quero trabalhar, eu preciso do emprego, só que o meu patrão, ele cometeu uma das ações aqui do rol do 483. Então ficou insustentável para eu trabalhar. Então eu quero, que seja reconhecida a validade dessa rescisão e que ele seja condenado a me pagar as verbas rescisórias. Se o juiz concordar, se essa ação for procedente, o empregado ele vai receber as verbas rescisórias como se houvesse sido demitido sem justa causa. E a gente vai ver as verbas aqui depois. Caso essa ação seja improcedente, caso o juiz não se convença de que aquilo que o empregado está falando, que acontecia, ou muitas vezes ele não consegue provar, ou então o juiz não verifica aquela ação no rol do 483. Por algum motivo a ação foi improcedente. Aí as verbas que o empregado vai receber é como se houvesse pedido demissão, como se ele mesmo tivesse se demitido da empresa. Beleza até aqui, gente? Então é o seguinte, para o empregado querer sair do emprego, algo grave aconteceu ou ele arrumou um emprego melhor. No caso de algo grave ter acontecido, é a rescisão indireta. Quando ele pede a rescisão por culpa, por responsabilidade do patrão. Então, o 483 estabelece essas ações em que ensejam essa responsabilidade do patrão em pagar as verbas rescisórias como se houvesse o demitido sem justa causa. Ora, se o empregador não quer mais que o empregado trabalhe para ele, não precisa ficar atormentando a vida dele. Manda ele embora, só pagar as verbas. Mas muitas vezes não quer pagar as verbas. Fica lá
perturbando, né, cria aquele clima insustentável para que o empregado peça demissão e aí ele vai ter menos direitos, certo? Então, nesse caso, quando cria-se, né, esse clima insustentável, aí temos a rescisão indireta. E temos o caso aqui do pedido de demissão. Então, aqui pressupõe, né, a gente colocou essa lógica aqui, que esse empregado arrumou outro emprego. Aí ele precisa comunicar ao seu patrão, ó, eu vou me desligar da empresa, vou extinguir, né, vou rescindir o nosso contrato. Aí o empregado ele tem que cumprir aviso prévio de 30 dias para o patrão. Esses 30 dias eles podem ser trabalhados, né? Continua trabalhando 30 dias para dar tempo para o empregador arrumar outro funcionário, né? Para que não fique aí um buraco no seu quadro de funcionários, para que ele não tenha problemas, né? Ali na gestão do seu negócio. Então esses 30 dias é para o patrão se programar. Caso o empregado não trabalhe, né, aí fica mais complicado, porque aí o patrão vai ter que dar um jeito ali em cima da hora, muito rápido. Então, nesse caso, o patrão será indenizado por força do artigo 487, parágrafo 2º, que é descontado do salário os dias em que o empregado que pediu demissão não trabalhou. Então, ele tem que trabalhar os 30 dias. Se ele não trabalha 10 dias, por exemplo, ele não vai trabalhar no período de aviso prévio, aqueles 10 dias que ele não foi trabalhar é descontado do salário dele. O empregado que pede demissão tem direito a 13º, a férias proporcionais, a férias vencidas se houver. Essa parte aqui das férias, 13º, depois provavelmente a gente vê em outros vídeos, né? No caso ele recebe o saldo de salário, né? Que aí você pega o dia que ele trabalhou, né? Então, vamos lá, ele trabalhou 10 dias. Você pega o salário cheio, né? Como se ele tivesse trabalhado, qual que é o salário dele no mês? Ah, o salário dele é R$1.000. Então, pega 1.000, divide por 30 e multiplica pelos dias trabalhados. Ou seja, ele vai receber pelos dias que ele trabalhou. Esse é o saldo de salário. Ele não terá direito ao seguro-desemprego. Por quê? Porque se ele pediu demissão, né? Pressupõe-se que ele arrumou outro emprego. Então, ele não tem direito ao seguro-desemprego e não tem direito à multa de 40% do FGTS, certo? Por quê? Porque provavelmente ele está ali, ele está tranquilo, né? Ele está respaldado. Ele não está numa situação aí de vulnerabilidade, de desempregado. E também ele não vai ter direito a sacar o seu FGTS, salvo aí nas possibilidades, nas hipóteses legais da lei do FGTS. Mas aqui a ideia é o seguinte, se ele pediu demissão, é porque ele sabe o que está fazendo, né? Então provavelmente ele tem outro emprego, né? A relação dele está tranquila, porque se não fosse isso, naturalmente, né, ele não pediria para deixar o emprego, salvo na hipótese aqui, como a gente viu, da rescisão indireta. Beleza até aqui, gente? Então, para o empregado pedir para sair, ou é porque algo grave aconteceu, ou é porque ele arrumou outro emprego. Se ele arrumou outro emprego, então ele não precisa de tanta proteção assim, né? Não precisa de seguro-desemprego, não precisa da multa de 40% do FGTS e nem de sacar o seu FGTS. No caso do empregado ser demitido sem justa causa, aqui é no caso do patrão, certo? O patrão vai demitir o empregado sem justa causa, né? Não precisa ter motivo. Ah, eu vou demitir, vou pagar as verbas que ele tem direito e vou contratar outra pessoa, ou não vou contratar, enfim. Aqui é quando o patrão ele quer rescindir o contrato, né? O contrato aí de emprego. E nesse caso aqui a lógica do patrão é o seguinte, né? Se ele quiser mandar embora, ele manda, mas ele paga as verbas, certo? Caso o empregado tenha feito algo grave e se enquadre no rol do artigo 482, aí é justa causa. A gente vai ver depois com mais calma. Então vamos ver aqui a questão da demissão, né? O patrão demitindo o empregado sem justa causa. O empregado não fez nada, né? Não fez nada grave para ser mandado embora. O patrão ele tem esse direito, né? A única coisa que ele precisa fazer é cumprir aí
os requisitos, né? Ele pagar o que é necessário. Então, o patrão, ele comunica ao empregado, né? Assim como o empregado comunica ao patrão que está se demitindo, né? Está rescindindo o contrato, o patrão da mesma forma, olha, o patrão chega no empregado e avisa, ó, eu, né, vou demitir você e tal, vai ter o tempo lá do aviso prévio, né, para que o empregado possa se preparar, possa arrumar outro emprego, né? Caso ele não avise, isso é uma irregularidade e depois pode-se ser cobrado isso judicialmente. Aqui, gente, é uma questão de princípio geral do direito, né? Aquela questão do tucoque, né? Olha, você não pode pegar a outra pessoa de surpresa, né? Você precisa ser aí razoável, né? Falar, meu, o empregado ele precisa do emprego. Eu não quero que ele trabalhe mais para mim, só que eu preciso dar tempo para que ele arrume outro emprego, certo? Porque a ideia é o seguinte, se o patrão quer encerrar, rescindir o contrato, ele pode. Essa não é a ideia, né? A ideia é que o contrato permaneça, né? Tenha efeitos duradouros. Mas se ele quer, ele pode. Só que ele vai ter que desembolsar uma grana, ele vai ter que pagar um dinheiro a mais. Se ele quer pagar o dinheiro, fala, não, eu vou pagar porque é direito, mas eu quero mandar embora. Tudo bem, mas aí ele precisa ter desembolsar uma grana maior. Então, no caso aqui, é o seguinte, esse aviso prévio para o empregado, ele recebe ele recebe uma proporcionalidade em relação ao tempo de serviço também. Eu vou explicar. No aviso prévio para o empregado é no mínimo de 30 dias e no máximo de 90 dias. Só que por cada ano de contrato, o empregado ganha 3 dias a mais de aviso prévio. Essa proporcionalidade do tempo de contrato é só para o empregado, não para o empregador, certo? Quando é o empregado que pede demissão, é 30 dias. Quando é o empregador que manda o empregado embora, é no mínimo de 30 dias, pode ser mais. Então, por exemplo, se o empregado tem 10 anos de empresa, é mandado embora, sem justa causa, então ele vai ter os 30 dias, que é o mínimo, né? Mais 3 dias por ano de contrato. Então, se ele tem 10 anos, são 3 dias por cada ano. Então, ele vai ganhar 30 dias. Então, são um mínimo de 30 dias, mais os 30 dias pelo tempo de contrato que ele tem. Então, o aviso prévio dele será de 60 dias. Beleza até aqui, gente? Então, no caso, quando o patrão manda o empregado embora, é no mínimo de 30 dias, mais a proporção do tempo que ele tem de contrato com a empresa. Então, se ele tem 10 anos, ele ganha 3 dias por cada ano. Então, se ele tem 1 ano de contrato, 30 dias mais 3, são 33 dias. Porque 30 dias é o mínimo e mais 3 dias por cada ano de contrato. Beleza? E aí é a mesma coisa. Ou ele trabalha, certo? Esse aviso prévio, ou ele é indenizado. No caso aqui, parece mais razoável que o patrão, já que ele quer mandar o empregado embora, que ele pague esse aviso prévio para ele, né? Que ele pague em dinheiro, certo? Então, se ele já quer mandar embora, ele já sabe que vai ter que desembolsar uma grana, então ele já prepara o dinheiro para poder pagar esse aviso prévio. Então, esse aviso prévio indenizado, ele vai ser referente ao aviso prévio que o empregado tem direito. Então, por exemplo, no caso lá dele ter 1 ano de empresa, ele tem direito a 33 dias de aviso prévio, certo? Caso o patrão queira indenizar, queira pagar o aviso prévio para que o empregado não precise trabalhar, ele vai pagar por 33 dias, certo? E esses dias aqui do aviso prévio são baseados no salário do empregado. Então, ele tem direito ao aviso prévio, né, como nós vimos aqui, mais o proporcional do tempo de serviço, que pode ser mais de 30 dias e no máximo de 90 dias.
Ele tem direito a 13º, a férias proporcionais, né? A férias vencidas, se houver, né? Ele tem aqui o saldo do salário, ele vai ter o direito ao seguro-desemprego, porque ele foi mandado embora, né? Então, se ele foi mandado embora, quer dizer que ele vai precisar de tempo, né, para conseguir arrumar outro emprego. E enquanto ele não arruma esse emprego, ele precisa se sustentar. Então, tem direito ao seguro-desemprego, tem direito à multa dos 40% do FGTS, porque essa multa de 40% do FGTS é um dos mecanismos aplicados pelo legislador no caso do princípio da continuidade da relação de emprego. Ele fala assim, olha patrão, se você quer mandar o empregado embora, você vai ter que pagar 40% do FGTS, certo? Aí o patrão fala, opa, aí é muito dinheiro, hein? Eu tenho que pensar melhor e tal. Então a ideia aqui do pagamento da multa é justamente para desestimular, para não incentivar, né, o patrão a mandar o empregado embora. Mas se ele quiser mandar, ele manda, paga os 40%. E o empregado, quando é mandado embora sem justa causa, que é o que a gente está vendo aqui, ele tem direito a sacar 100% do seu FGTS. Então ele saca integralmente o seu FGTS. Beleza, gente? A diferença aqui, no caso dele pedir demissão e dele ser mandado embora, né? Talvez a diferença maior aqui, seja mais significativa, é com relação, né, ao aviso prévio, né, que tem a diferença dos dias. E a questão aqui, né, se ele pede demissão, então você pode presumir que ele tem outro emprego. Se ele tem outro emprego, ele não precisa de seguro-desemprego, certo? Se ele pediu demissão, ó, a ideia é que ele não peça demissão, mas se ele pediu demissão, então ele está bem na fita. Então ele não precisa também do FGTS. Beleza, gente? Agora a gente vai ver a questão da justa causa, que a justa causa é uma penalidade, né? Então é um ato grave que o empregado comete no rol do 482, que enseja, né, uma pena para ele, aí o patrão vai mandá-lo embora e não vai precisar pagar praticamente nada de verbas rescisórias. A única coisa que o empregado vai ter direito a receber são as férias vencidas se houver e o saldo do salário. Ou seja, é praticamente nada. Então é algo muito grave, né? Essa justa causa. Inclusive os seus efeitos, né? Porque aquilo do empregado ser mandado embora por justa causa pode até dificultar dele arrumar outro emprego. Então é algo muito grave mesmo, até porque ele não tem direito a praticamente nada. E aí tem as hipóteses do artigo 482, que esse rol aí é taxativo. Um dos elementos aí que precisa ser observados para o patrão mandar o empregado embora é a tipicidade, certo? Aquela conduta do empregado tem que estar no rol do 482. Caso não esteja e ainda assim o patrão mande o empregado embora sem justa causa, mande o empregado embora como se fosse justa causa, né? Como se ele tivesse dado causa à sua demissão por um ato grave, mas aí é uma fraude, né? Porque ele manda o empregado embora, o empregado não cometeu nenhum ato do 482, sai com uma mão na frente e outra atrás, mas está sendo injustiçado. Aí, claro, isso pode ser revisto aí numa ação judicial, certo? Então aqui nos casos dos elementos da justa causa, né? Autoria, né? O empregado precisa ser o autor, né? Ele precisa ter dado causa a essa demissão por justa causa, né? Não é assim, o fulano cometeu um ato grave e aí o Beltrano foi mandado embora. Não, ele, né? Ele quem cometeu o ato ali, ele que tem que ter praticado uma das ações do 482. Então a autoria, a tipicidade, né? Um rol aí taxativo, precisa se enquadrar nesse 482, né? O professor comentou que é muito difícil esse enquadramento, né? Aí no caso concreto, na prática, mas precisa ter essa tipicidade. Aí no caso de improbidade, que é desonestidade do empregado, vamos dar um exemplo aqui no caso do furto, né? Então o empregador descobre que o seu empregado, né, o seu funcionário, furtou uma determinada quantia em dinheiro da empresa, né?
furtou lá 10 mil reais do escritório da empresa. Então é um ato de desonestidade do funcionário que enseja essa demissão por justa causa. E tem que ter esse nexo de causalidade. Então, a ação do empregado foi furtar a empresa. Por isso, o patrão o mandou embora. Certo? Então tem que ter esse nexo de causalidade entre a ação do empregado e o motivo da dispensa. E aí temos a questão da proporcionalidade, certo? Essa proporcionalidade é o seguinte, olha, se você mandar o empregado embora por justa causa, é algo muito grave, é algo que pode inclusive trazer efeitos para o futuro, pode dificultar ele arrumar outro emprego, né? E se o empregado depende do emprego para se sustentar, para sustentar a sua família, ele vai ficar numa situação financeira muito complicada. Então é preciso ter cautela nessa questão aqui da demissão por justa causa. Então vem essa questão da proporcionalidade. E tem aí as sanções, né, vamos dizer assim, que o patrão pode aplicar. A sanção mais grave é justamente a demissão por justa causa, que o empregado é mandado embora sem direito a nada. Tem a suspensão disciplinar, que é uma sanção de média gravidade, né? Que aí o empregador suspende o funcionário por no máximo, o prazo máximo de até 30 dias. Então vamos dizer assim, ó, você cometeu esse ato aqui, né? Foi um ato aí que está aqui no rol do 482 e eu vou suspendê-lo por 5 dias. Então nesses 5 dias o empregado não vai trabalhar e também não recebe por esses dias, porque é uma sanção disciplinar para ele ali, é uma pena que ele está pagando. E tem o caso da advertência, que é a menos grave, né? É a mais leve, que o empregador ele adverte o funcionário por alguma conduta que ele tenha cometido, né? Então o juiz, no caso concreto, se ele for analisar essa demissão por justa causa, ele vai analisar essa proporcionalidade, né? Então, muitas vezes, se é a primeira vez que o empregado cometeu essa falta, né? Essa ação aí que causou que deu causa a essa sanção, né? E ele já é mandado embora direto, sem justa causa, então me parece, à primeira vista, desproporcional, né? Então é uma ideia aqui de que à medida em que o empregado vai pisando na bola, o patrão ele vai apertando mais a sanção disciplinar, a gravidade da sanção, até chegar no ápice aí de ser mandado embora, certo? Até o professor comentou na aula, né, ele fez uma crítica com relação a isso, porque muitas vezes, se não seguir, né, essa lógica crescente aí dessas sanções, pode ser que o juiz ele não reconheça a proporcionalidade e nesse caso ele não vai reconhecer a validade dessa demissão pela justa causa. Ele comentou o exemplo do camarada que trabalha com alta tensão, com eletricidade, que é algo perigoso, né? É algo ali que pode causar a morte instantânea dele. E ele lá, uma vez que ele está lá, ele não está usando os equipamentos de segurança, né? Então aí, em tese, o empregador teria que dar uma advertência para ele. Só que, é algo muito grave. 1 segundo de bobeira ali, o empregado morre, certo? Então, nesse caso, o professor até comentou em aula, parece ser mais justo, né? O camarada ser mandado embora direto por justa causa, porque ele teve um treinamento, ele passou, né, por toda uma bateria ali de instruções, ele sabe do perigo que ele está correndo, né? É algo ali que pode causar a sua morte instantaneamente e ele parece que não está nem ligando, né? Então o professor fez esse comentário aí no caso da proporcionalidade, certo? Então, tem a questão da proporcionalidade que eu comentei e também da imediaticidade, ou seja, assim que o patrão toma ciência do fato desabonador que o empregado cometeu no rol do 482, isso é importante, viu, gente? Não é qualquer motivo que enseja a demissão por justa causa. É taxativo. Tem que estar no rol do 482. Ainda que seja difícil o enquadramento, né? Muitas vezes ali os incisos são algo assim meio abertos, né? Não tem assim muito uma definição
segura, mas de qualquer forma precisa estar no rol do 482. Não é qualquer ação do empregado que enseja a demissão por justa causa. E aqui existe a questão da não observação dos elementos da justa causa. Então, se o patrão, muitas vezes, ele demite o empregado por justa causa, mas não respeita os elementos, que é a autoria, a tipicidade, a improbidade, o nexo de causalidade, a proporcionalidade e a imediaticidade, se ele não respeita um desses elementos, pode ser convertida essa justa causa em uma demissão sem justa causa, ou seja, ele demitiu por justa causa, ele pagou só isso aqui de verbas trabalhistas. Caso seja convertida em demissão sem justa causa, ele vai ter que pagar tudo. Aviso prévio, 13º, férias proporcionais, férias vencidas se houver, saldo de salário, seguro-desemprego, multa do FGTS, certo? Então, se houver alguma irregularidade nessa demissão por justa causa, o empregador vai ter que pagar todas as verbas, beleza? Voltar ao emprego não, viu gente? Isso aqui é algo importante. O camarada que foi demitido como se houvesse ensejado a justa causa e na realidade não era justa causa, ele foi demitido de forma irregular, ele não vai retornar ao emprego. Ele vai continuar não trabalhando mais para aquela empresa, contudo vai receber todas as verbas a que ele teria direito, certo? Então a reintegração é só no caso daqueles empregados que têm estabilidade, por exemplo, lá, salvo o melhor juízo, o presidente do sindicato, né, da categoria do trabalho lá, é o membro, né, o empregado da empresa que é membro do sindicato, salvo o melhor juízo, ele tem essa estabilidade, certo? Então aí ele não pode ser mandado embora. Um exemplo aqui que eu me lembro com mais clareza é o caso da mulher que está grávida, certo? A mulher apresenta o comprovante, né, um atestado de gravidez para o patrão, aí ela recebe a proteção da estabilidade, certo? Caso ele mande a grávida embora, ela tem direito a ser reintegrada aqui na relação, né, de emprego, porque ela tinha estabilidade, certo? Então, a estabilidade, no caso da grávida, é pela gravidez. A licença maternidade, a lógica da licença, né, depois que ela ganha o nenê, é diferente da estabilidade. Mas é só lembrar do membro lá do sindicato, né, no rol daqueles funcionários lá que tem a estabilidade para saber disso aqui. Mas o que nos interessa aqui nesse momento é que se essa justa causa, né, essa demissão por justa causa, tem alguma irregularidade, ela será convertida em demissão sem justa causa. Ou seja, o patrão mandou o funcionário embora, pagou só isso aqui, só que era irregular essa demissão. Então ele vai ter que pagar todas as verbas trabalhistas que o empregado tem direito. Beleza, gente? Então aqui nós vimos, né, a rescisão por parte do empregado, a rescisão por parte do empregador. E aí tem o caso do distrato, né? Que é uma novidade que a reforma trabalhista trouxe, que aqui é um acordo entre o empregado e o empregador, né? Então aqui é um comum acordo entre os dois. Então nós vimos a hipótese quando só o empregado quer rescindir o contrato, quando só o patrão quer rescindir o contrato. No caso do distrato, são os dois que querem rescindir o contrato. É um acordo entre os dois, certo? Uma novidade aqui da reforma trabalhista. E aí tem verbas que são pagas pela metade, que é o aviso prévio, é pago pela metade, e a multa do FGTS também paga pela metade, certo? No caso do empregado que faz o distrato, ele não tem direito a seguro-desemprego, ele pode sacar no máximo 80% do FGTS. No caso, se tivesse sido mandado embora sem justa causa, ele poderia sacar integralmente, né, os 100% do FGTS. Aqui no distrato
é um acordo entre os dois, certo? E as outras verbas são pagas integralmente. O professor comentou de forma mais rápida sobre essa questão do grupo extrato, né? Mas é só lembrar que algumas verbas são pagas pela metade, né? No caso, o aviso prévio e a multa do FGTS. E é a mesma lógica, olha, se, mesmo que seja um acordo entre o empregado e o patrão, aqui é um ajuste de vontades. Então, existe a vontade do empregado sair do emprego. Então, se ele quer sair do emprego, ele também não tem direito ao seguro-desemprego. E a multa do FGTS é metade, né? Porque ele abre mão de metade, ou ele paga metade, e também o saque não é 100% do FGTS, é de 80%. Beleza? Eu queria só comentar com vocês uma coisa aqui. Nas duas hipóteses mais graves da rescisão de contrato, da rescisão indireta e da demissão por justa causa, mesmo que o direito do trabalho seja para proteger o trabalhador, né? Ainda com a reforma trabalhista que mudou um pouco isso, mas a ideia por trás do direito do trabalho, né? A sua ideia global aí é a ideia do empregado ser hipossuficiente, né? Então ele está numa relação de desigualdade entre ele, né? Há uma relação de desigualdade entre ele e o patrão. Só que, mesmo com toda essa lógica, nos dois casos mais graves de rescisão, o ônus de ir à justiça é todo do empregado. No caso da rescisão indireta, é ele que entra com a ação na justiça, certo? Para poder se analisar aquele caso, certo? Vai se analisar o caso e aí ele corre o risco da ação ser improcedente, né? E também no caso da justa causa. O empregador chega para o empregado e diz, olha, você está demitido sem justa causa. Vou pagar só essas duas coisas aqui para você. Isso se você tiver de férias vencidas, senão é só o saldo do salário. Aí o empregado diz, não, mas isso é injusto, eu não fiz nada que estivesse aqui no rol do 482. Aí o empregador fala, então, vai procurar seus direitos, vai na justiça. Então, nos dois casos de rescisão do contrato, nos casos mais graves, o ônus de acionar a justiça é do empregado, justamente da parte menos favorecida. E ainda agora com a reforma trabalhista, né, que o empregado precisa pagar custas, né, aí ônus de sucumbência e tal, caso a ação seja improcedente, pode ser que isso seja, essas ações, né, sejam ainda mais desestimuladas, né? Então, se o empregado, no caso da rescisão indireta, ele está naquele clima insustentável, ele fala, meu, muitas vezes eu não consegui provar isso aqui, eu preciso do emprego, então eu vou ter que continuar suportando isso aqui até arrumar outro emprego. Ou muitas vezes ele é mandado embora por justa causa e na realidade o patrão